Meu nome é Paula Meri, sou delegada de Polícia Federal, coordenadora do GRCC, que é o Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Dentre as atribuições do GRCC estão o combate à pornografia infanto-juvenil através da internet, crimes de ódio, fraudes bancárias cibernéticas, dentre outros delitos. Dentre as atribuições do GRCC estão o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes que acontece através da internet e pode ocorrer de diversas formas. Para atuar nessa área é imprescindível um conhecimento especializado, uma expertise por parte dos policiais federais que aqui atuam, tendo em vista, por exemplo, as diversas novas tecnologias na área. E muitas das vezes as pessoas falsamente acreditam que os crimes cibernéticos, que todos os delitos que acontecem através da internet, não deixam registros, não deixam vestígios digitais. Mas a internet, é bom que se diga, não é terra de ninguém. Existe legislação e a Polícia Federal consegue sim realizar excelentes trabalhos de investigação nessa área. Muitas pessoas perguntam se a internet revelou uma modalidade delitiva já existente ou se criou esse novo tipo de crime. Na verdade, as duas coisas acontecem, porque sempre existiu o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, mesmo antes da internet. Então, a troca, por exemplo, desse tipo de material, que faz o registro de imagens, ou por fotografias, ou por vídeos, acontecia, por exemplo, em troca de fotografias e por outras formas que grupos de pessoas se encontravam para poder compartilhar esse tipo de material. Com a internet, isso ficou muito mais fácil, porque essa troca se dá por diversas formas, por contas de e-mail, através de redes sociais, por qualquer forma de blog, site, plataforma de bate-papo. Então, a internet acabou revelando para as pessoas que não têm interesse de que isso existe, de que é real a violência sexual contra crianças e adolescentes, e também acabou sim fomentando, porque facilita de alguma forma esse tipo de transmissão, de comércio, de publicação e de troca desse tipo de material. Sem sombra de dúvidas, todos aqueles policiais que atuam no combate ao crime, principalmente quando ele se dá através do meio da internet, os crimes cibernéticos, sejam eles próprios ou impróprios, acabam se deparando por vezes com dificuldades, sim. Questões que num primeiro momento podem se tornar obstáculos à investigação, que são as novas tecnologias, né? Como, por exemplo, a gente tem hoje a questão da criptografia, a questão dos armazenamentos em nuvens, e a gente acaba se deparando sempre com uma dualidade, porque ao mesmo tempo que a gente quer privacidade e segurança, por exemplo, com a criptografia, a gente acaba fazendo com que determinados serviços que são desenvolvidos para práticas lícitas, por exemplo, como o serviço do WhatsApp, eles acabam sendo utilizados para a prática de crimes, não só a questão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a gente tem que analisar sempre essa questão da segurança versus a privacidade. Então, sim, num primeiro momento, eles podem até criar dificuldades às investigações, mas não chegam a ser verdadeiros empecilhos ou obstáculos intransponíveis, porque da mesma forma, a Polícia Federal, como outras polícias mundiais, costumam sempre desenvolver outras ferramentas, assim como contam também com a colaboração de diversas empresas de segurança ou as empresas operadoras, por exemplo, de serviços de internet, de telefonia. E os crimes cibernéticos acabam sempre deixando vestígios digitais. Então a gente consegue chegar, sim, à identificação tanto da autoria quanto da materialidade delitiva. Com relação aos tipos penais investigados, num primeiro momento,
quando se analisa compartilhamento, transmissão, divulgação, transmissão de arquivos com cenas de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet, incide o artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além desse tipo penal, é muito comum ter a incidência do artigo 241-B, que prevê a posse e o armazenamento desse tipo de arquivo ilícito. Ao decorrer da investigação, é muito comum que a gente encontre produtores desse tipo de material, o que faz incidir também o tipo penal previsto no Código Penal do 217-A, que é o estupro de vulnerável. Com relação ao perfil de um abusador sexual de crianças e adolescentes, é bom a gente deixar claro que, muito embora existam estudos, pesquisas na área, a gente não consegue bem delimitar um perfil pré-determinado. Então, a gente verifica que a imensa maioria dos abusadores são homens, pessoas do sexo masculino, mas também existem mulheres que abusam sexualmente de crianças. Além disso, fica muito difícil a gente estabelecer uma faixa etária, nível sociocultural, econômico, porque as investigações demonstram que a gente tem abusador sexual com todo e qualquer tipo de perfil. Tem pessoas com alto grau de instrução, pessoas sem educação, pessoas bem empregadas, desempregados, gente com religião, sem religião, casado, solteiro, com filhos, sem filhos. Então a gente não consegue determinar, pré-estabelecer um perfil, o que em parte é bom e em parte é ruim. É ruim porque você acaba abrindo muito a investigação no sentido de que realmente pode ser toda e qualquer pessoa, mesmo que acima de qualquer suspeita. E por outro lado, também que toda pessoa tem que ficar mais atenta nos seus filhos, nas crianças das quais toma conta, porque realmente não existe um perfil pré-determinado, podendo ser, sim, qualquer pessoa. Os crimes na área do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, que são da atribuição da Polícia Federal, exigem um requisito que é a questão da transnacionalidade, da internacionalidade. Então é muito comum que haja cooperação, colaboração de organismos, de órgãos internacionais nessa área. Então, muitas das vezes, as polícias de diversas partes do mundo trocam informações relativas a investigados, porque é comum, por exemplo, se identificar uma organização criminosa em que a gente tenha usuários de diversas partes do mundo. Então pode acontecer, por exemplo, a cooperação policial entre polícias de diversas partes do mundo e a cooperação jurídica internacional, onde a gente precisa, por exemplo, de dados que estão armazenados em empresas sediadas no exterior, por exemplo. Uma importante distinção que temos que fazer é acerca de quem é o pedófilo e quem é o abusador sexual de crianças e adolescentes. A pedofilia, tecnicamente falando, é um distúrbio mental específico que consta no CID, que depende de diagnóstico médico, em que alguns requisitos devem estar satisfeitos para que o paciente receba esse diagnóstico de pedofilia. E pode ser que uma pessoa que seja portadora da pedofilia nunca chegue a abusar sexualmente de uma criança. Já o abuso configura realmente a violência. É quando acontece, por exemplo, o estupro de vulnerável. Então, um abusador sexual não necessariamente é portador do diagnóstico de pedofilia. Com relação à violência sexual de crianças e adolescentes, ela se divide no abuso sexual e na exploração sexual. O abuso é o ato propriamente, quando há o toque, quando há as práticas sexuais. E a exploração sexual é toda vez que envolve algum tipo de comércio, algum tipo de transação financeira, quando tem alguma espécie de lucro em relação a esse tipo de crime. Por vezes, é possível que durante uma investigação a Polícia Federal identifique como autor algum adolescente que, na verdade, praticou um ato infracional
análogo a um crime. Quando isso acontece, os autos são remetidos para a Justiça Estadual, para que a vara especializada da criança e do adolescente, da vara da infância e da juventude, possa ter, então, competência para analisar os atos infracionais ali apurados.